Boa noite, irmãos. Nós estamos em mais um culto da Igreja Voz Bíblica. É um culto campal, um culto ao ar livre, neste 8 de abril de 2024. Então, nós começamos na segunda-feira passada um estudo sobre o sangue na Epístola aos Hebreus. A importância do sangue nesse livro que Deus escreveu para judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E aqui o autor aos Hebreus ele vai ajudar esses crentes judeus que eles estavam ainda presos à antiga aliança, ao Antigo Testamento, com todas aquela aliança, aqueles sacrifícios, os sacerdotes. Então eles estavam confusos. Jesus Cristo fala de que ele estava inaugurando uma nova aliança. Uma nova aliança que em grande medida substituía a antiga aliança. Muitas coisas da antiga aliança ficariam obsoletas. O que é uma coisa obsoleta? É uma coisa que foi útil, mas agora não tem mais necessidade. Por exemplo, você praticamente não vê mais carroça na cidade. A carroça se tornou obsoleta. Hoje se usa moto, se usa bicicleta, se usa carro. A carroça de hoje é o carro, é o automóvel. Então, a antiga aliança, ela se tornou obsoleta. E o autor aos Hebreus, ele vai dizer que o que tornou esta antiga aliança, que foi trocada pela nova aliança, foi a pessoa de Cristo, que Cristo era superior em tudo à antiga aliança, que Jesus Cristo era superior em tudo a todos os instrumentos que Deus usou para revelar a verdade. Ele era superior aos anjos, por exemplo, que, dando continuidade, nós estamos em um culto campal e está neblinando. E eu estou tentando me posicionar num lugar aqui onde eu não tome chuva e dê para nós continuarmos a nossa mensagem. Então, como eu falei para vocês, na mensagem passada, Cristo só tem uma proposta para a salvação do ser humano. Passa pelo sangue de Cristo. Esse sangue de Cristo, ele disse, é o sangue da nova aliança. E nós vimos na mensagem passada, lá em Hebreus 9:22, que todas as coisas, sem derramamento de sangue, não há remissão nem perdão para pecados. Ninguém será perdoado, a não ser se os seus pecados forem expiados, forem cobertos, forem purificados, forem pagos por Jesus Cristo. Nós usamos esse texto lá de Hebreus 9:22. Hoje nós queremos mostrar que essa proposta de Jesus Cristo, ela não só é a única, ela é superior a todas as propostas, a todos os meios de salvação que o homem vem inventar. Até mesmo no judaísmo, no Velho Testamento, que era preparatório para a vinda de Cristo. Lá tinha, quando alguém pecava, ele levava um animal para o sacerdote, por exemplo, um cordeiro. Esse pecador, ele colocava a mão na cabeça do cordeiro, na presença do sacerdote, ele confessava o pecado, ele não estava necessariamente confessando ao sacerdote, mas aquele ritual era como se, ao botar a mão na cabeça do cordeiro, o pecado que ele estava confessando passava para o cordeiro. Por isso que João disse que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que realmente tirava
o pecado do mundo. Nós vamos ver um texto aqui em Hebreus que ele diz que o sangue de bezerros e de touros e de cordeiros era apenas algo simbólico, que de verdade não tirava o pecado de ninguém. Quando aquele pecador levava o cordeiro para o sacerdote apresentar a sua oferta, o sangue da vítima que ele apresentava, a fé de que ao confessar seu pecado, colocando a mão na cabeça daquele cordeiro, aquele cordeiro o sangue dele era derramado. E então o sangue dele, simbolicamente, purificava ele do pecado. Mas não era aquele cordeiro. Era o sangue de Cristo que ainda ia ser derramado no futuro. Quando aquele cordeiro era morto, não era o sangue dele que purificava o pecador, mas era o sangue que Cristo ainda ia derramar. Então, na velha aliança, o sangue dos cordeiros, dos animais, dos bodes, dos touros, que era derramado por conta do pecado, apontava para o sangue que Cristo ia derramar. Hoje, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós somos purificados pelo sangue que Jesus Cristo já derramou. Então, nessa epístola aos Hebreus, para a mensagem de hoje, eu destaquei 2 versículos. Primeiramente, que o sangue de Jesus Cristo era superior a todos aqueles sangues que foram derramados desde Moisés, quando foram instituídos os sacrifícios de sangue, na realidade, desde aqueles animais que foram mortos para dar roupa para Adão e Eva, e aqueles sacrifícios foram institucionalizados na velha aliança feita no Sinai, baseada no sangue daqueles animais simbólicos. E em Hebreus 12, 24, aqui diz por que a proposta pelo sangue de Jesus Cristo é superior a todas as outras. Aqui é dito, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala a própria lei. Então, quando Jesus Cristo derramou seu sangue, ele era tão poderoso que ele perdoava o pecado de todos que viveram desde Adão e acreditaram no sacrifício, na proposta de sangue. E ele perdoa todos os pecados de todos aqueles que vierem depois da morte de Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é superior a tudo e a todos. A sua salvação é superior a tudo e a todos. Não há salvação em nenhum outro, diz o apóstolo Pedro. Porque, de acordo com a palavra do apóstolo Pedro, nenhum outro nome há no céu, na terra, em qualquer lugar do universo ou fora dele, pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por Jesus Cristo e a não ser pelo sangue que ele derramou, que é o sangue que sela a nova aliança. Vamos orar e vamos continuar estudando aqui no livro de Hebreus. Esse Cristo que é superior em tudo, a todos. E o seu sangue que é superior a tudo e a todos e a todas as propostas que se possa imaginar em relação à salvação. Somente o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Somente o sangue de Jesus Cristo justifica o pecador para que ele entre sem culpa na presença de Deus. É o único preço que Deus aceita pelo pecado de uma pessoa, é o sangue de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, a mensagem do Teu Evangelho, ouvindo a Tua proposta para crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que possam aplicar o sangue de Jesus Cristo ao seu coração ao crerem que somente o sangue de Jesus expia pecado, purifica pecado, justifica pecador.
faz a paz com Deus. Enquanto o homem não for lavado no sangue de Jesus Cristo, tu o declaras, ó Pai Celestial. Teu inimigo, teu adversário, o homem estará perdido, indo para as trevas eternas, para o horror e vergonha eterna, no lugar terrível chamado inferno. Mas ajuda para que pecadores arrependidos venham aqui e se entreguem a Jesus. Ó Pai, nos ajuda e guia com teu Espírito Santo. Amém. É porque eu não posso mostrar aqui, mas eu tenho um gráfico mostrando a Jesus Cristo como esse perfeito Salvador. No Velho Testamento, Deus instituiu sacerdotes e o chefe deles, que ele chamou de sumo sacerdote. O sacerdote era o que apresentava aquelas ofertas de sangue que o pecador trazia para Deus. Nós vamos ver que Cristo era superior a todos esses sacerdotes que ofereciam esses sacrifícios. Os judeus davam muito valor a esses sacerdotes e eles estavam procurando entender. E agora que nós aceitamos Jesus, tem sacerdotes que vão oferecer sacrifícios por nós? Então, o autor aos Hebreus vai dizer que todos os outros sacerdotes e sumos sacerdotes foram substituídos por Cristo. Ele é o único mediador, é o único canal que liga o homem a Deus. Ele é o perfeito sumo sacerdote. É ele, e não o Papa, que é o sumo pontífice. A ponte exclusiva entre o homem e Deus. Somente Cristo liga o homem ao Pai Celestial. E então, essa palavra superior aqui, que é a palavra em grego, kreiton, ela vai ser usada várias vezes para mostrar aqueles que tinham saído do judaísmo, da velha aliança, feitas por sacerdotes humanos, sumo sacerdote humano, feita com sangue de bodes, que ouviam os profetas. O autor dos Hebreus diz que o que ele está falando foi revelado pelo próprio Deus. Ele vai dizer que Jesus Cristo é superior a todas aquelas coisas. Eles acreditavam muito na intervenção dos anjos na vida deles. Alguns praticamente chegavam a venerar, até adorar os santos erroneamente. Porém, o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é superior aos anjos, Jesus Cristo é superior aos profetas, Jesus Cristo é primeiramente superior a Moisés, que Jesus Cristo traz um descanso diferente daquele que, quando o povo de Israel saiu do Egito e conquistaram a terra de Canaã, é dito que lhes foi dado um descanso. Porém, Jesus Cristo dá um descanso eterno. Nós vamos ver que são duas palavras importantes nessa explicação da nova aliança dada pelo autor aos Hebreus. É a palavra eterno e superior. Todas as coisas que são ligadas a Cristo são superiores porque são eternas. Aqueles sacerdotes do Velho Testamento, o que eles faziam eram temporários. Cada vez que o pecador pecava, ele levava um cordeiro para ser sacrificado. E o sacerdote tinha de fazer aquele sacrifício de novo pelo pecador e pelo próprio pecado dele. E aquele sacerdote morria, era substituído por ele. Então o autor aos Hebreus diz aqui, olha, vocês têm de agora ir para Jesus Cristo. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés. O descanso que ele traz é eterno. Ele é superior ao primeiro grande sumo sacerdote da velha aliança, que é Arão. Ele é superior porque ele traz certeza da vida eterna. A sua aliança é superior porque essa aliança jamais será ultrapassada
ou será quebrada. Esse Cristo, ele é o caminho perfeito. Ele propicia uma fé superior, uma fé que ajuda a pessoa que foi salva a permanecer na fé, a perseverar na fé, não importa o que aconteça. E o autor aos Hebreus diz que tudo que está relacionado a Jesus Cristo está baseado em coisas melhores. Então, já temos dito para quem é que foi escrito o livro de Hebreus, ligeiramente dizendo algumas coisas aqui, que o livro de Hebreus diz que Jesus Cristo é superior. Logo no versículo 4 do capítulo 1 ele diz: Jesus Cristo tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque eles, os judeus sempre tiveram, e os homens em geral, eles sempre têm uma tentação muito grande para buscar a ajuda dos anjos, para orar para anjos. A Igreja Católica comete essa idolatria. Tem rezas para anjo, reza para o arcanjo Gabriel, tem até os que estão fora do cano bíblico, como Rafael e outros anjos dos livros apócrifos. Porém, aqui o autor aos Hebreus mostra o próprio Deus dizendo aos seus anjos: esse é meu filho em quem me compraz. Adore o filho. Beije o filho. Então olha o que diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que Cristo, tudo dele é superior. Diz aqui no 6 e 9 de Hebreus: quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Você sabia que a coisa melhor na sua vida não é sua casa, não é seu carro, não é sua poupança, não é sua aposentadoria? Aqui diz que as coisas melhores é a salvação baseada no sangue de Jesus. Baseada nesse Salvador superior que ele providenciou para nós coisas superiores. Ninguém pode nos dar melhor do que Jesus Cristo. E Satanás, na realidade, tudo que ele vier dar a você é tipo aquela bala envenenada que uma pessoa maldosa dá para outra. Ela chupa a bala, sente o doce, sente o prazer, mas quando chega no veneno ela morre. Tem sido um meio de matar pessoas. É aquele vinho envenenado. O vinho é gostoso, mas está envenenado. Por isso que os reis usavam experimentadores, provadores. Toda bebida que chegava para o rei, primeiramente aquele provador tinha de tomar. E o rei ficava esperando. Se ele não cair morto, eu tomo o resto. Então é as coisas que o diabo dá para nós. E nós não precisamos experimentar, porque tem um monte de gente experimentando e quebrando a cara. Tem gente aí que vive no adultério e o efeito catastrófico e destrutivo do adultério é tremendo. Tem gente destruindo seu casamento, sua família. Tem gente se entregando ao álcool, às drogas, a toda espécie de contravenção, toda espécie de crime. E o resultado é mortal, o salário do pecado é a morte. Então nós não precisamos experimentar a vida desonesta para saber que ela não acaba bem. Nós não precisamos experimentar a vida dos imorais para saber. É um vinho envenenado que o diabo está a oferecer para nós. E por que nós não vamos experimentar as coisas que o diabo oferece para nós, o mundo, o pecado? Porque nós temos coisas melhores. O autor dos Hebreus diz aqui: ora, quanto a vós outros, vocês crentes,
Nós estamos persuadidos, convencidos, ninguém vai tirar isso da nossa cabeça, ninguém vai nos enganar de que nós temos as coisas melhores. Nós crentes, nós temos o melhor de Deus nessa vida. Amém? E o melhor de Deus nessa vida são suas bênçãos. O autor dos Hebreus diz que aquele que tem Jesus como seu sumo sacerdote, aquele que está aliançado com Deus, aquele que está coberto pelo sangue de Jesus Cristo, purificado pelo sangue da cruz, que aplicou o sangue de Jesus quando creu nele, quando se entregou a ele, assim como lá na Páscoa, Deus diz que o anjo matador ia passar a noite na casa, que ele não visse o sangue, mataria o primogênito, e assim aconteceu. O povo de Israel creu naquela aliança da Páscoa e matou o cordeiro e colocou o sangue nas portas da casa. E é dito que à meia-noite o anjo da morte passou. E Deus disse: se ele liberou o sangue, você está protegido. Lembra? Páscoa é passar, é zache. Então o povo de Israel, todo mundo dentro da sua casa, comendo aquele cordeiro com ervas amargas. E eu lembro do filme do Charles Heston, onde lá na casa do Moisés, estão todos reunidos, comendo o cordeiro, e alguém pergunta: vai passar, Moisés? Vai passar? E alguém respondeu, não lembro se foi o próprio Moisés: vai sim. Vai passar, não importa a desgraça. Vai passar, amém? Então, Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos trouxe bênçãos maiores, melhores, por isso superiores. Olha o que é dito aqui em Hebreus 7:7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Você percebeu o que está sendo dito aí? Que tudo na velha aliança era bom. Mas, lembra que o pecador tinha de ficar periodicamente levando cordeiros, confessando o pecado sobre a cabeça do cordeiro, o sacerdote fazendo o ritual. Mas uma vez que você se entregou a Jesus Cristo, o sangue de Jesus lhe purifica para sempre de todo o pecado. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos no culto ao ar livre, parece que tem um caminhão que vai passar aqui e as luzes estão atrapalhando. Eu vou dar aqui uma pausa. Continuando, o irmão Edson está ajudando aqui a atravessarmos esse problemito. Então, Cristo é superior, porque Ele é superior a tudo e a todos. As coisas que Cristo nos oferece são superiores. Está complicado aqui, deixe-me apressar a mensagem. Então, Cristo é superior a tudo e a todos, porque Ele nos dá coisas superiores, que o mundo não pode dar, que o diabo não pode dar, ninguém pode dar. Ele nos dá bênçãos superiores, inigualáveis. Ele nos dá uma esperança superior. Hebreus 7:19, lá é dito: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, a esperança que nós temos em Jesus Cristo não é uma vaga expectativa de que talvez, quem sabe, quando a gente pergunta, geralmente,
a uma pessoa de outra religião, até mesmo católicos, é isso. Se você morrer hoje, você vai para onde? Eu não sei, não tenho certeza. A Bíblia dá uma certeza. O próprio Jesus Cristo disse: aquele que ouve a minha voz e crê, tem a vida eterna. Ele não disse vai ter, talvez não. Tem a vida eterna, não vai entrar no juízo, que é o juízo final, mas passou da morte para a vida. Quando é que passou da morte para a vida? Quando creu em Jesus. E aqui o texto diz que nós temos essa esperança superior a todas as outras. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habitam perfeita justiça. Nós esperamos o perfeito e completo triunfo do bem contra o mal, que Deus é o sumo bem. Deus vai erradicar o mal de todo o universo. Aqueles que forem para o inferno, tanto o diabo e seus demônios e homens perversos, pessoas perversas, estarão absolutamente sem poder algum. Sem poder algum. Então, a nossa salvação é baseada em uma esperança superior. E não só isso. É interessante que os contratos hoje, uma aliança é um contrato, é um pacto. São datados. Vou fazer, por exemplo, um contrato de aluguel. Tem gente que faz de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, de 5 anos, até de 10 anos. Porém, a aliança que Jesus Cristo faz para nós, ele diz que é superior, porque é eterna. Em Hebreus 7:22 diz: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O próprio Jesus Cristo é o nosso fiador. Ele garante que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. É uma aliança superior que não pode ser quebrada. Não pode ser quebrada. Porque a obra que Cristo fez, o ministério que Jesus Cristo fez é superior a qualquer outro sacrifício, ministério ou obra que foi feita. Por isso que nem as minhas obras podem me salvar, nem as obras de anjos, de demônios. Ninguém poderá inventar um sistema meritório, religioso, pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser a obra de Jesus Cristo, o ministério dele. Em Hebreus 8:6 está dito: agora, com efeito, obteve Jesus ministério mais excelente, mas é Jesus Cristo também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque o seu sacrifício está acima de todos os outros sacrifícios e rituais. Hebreus 9:23 diz: era necessário, portanto, que as figuras que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, pois as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Aqui está mostrando a superioridade do sacrifício de Cristo. E o que é que diz Hebreus 10:44? Diz que esse sangue de Cristo superior adquiriu-nos para nós um patrimônio superior. Hebreus 10:34 diz: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O autor dos Hebreus está dizendo: depois que vocês se converteram, alguns de vocês perderam bens, propriedades, até família. Mas vocês, como é dito no Novo Testamento, que alguns se alegravam pelo privilégio de sofrer por amor a Cristo. E ele diz aqui: mas não se preocupe o que você vai perder por me seguir. Ele disse para Pedro: não há quem tenha perdido casa, mãe, irmão e mulher por minha causa, que já não ganhe
muito mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Então, aqui diz, nós temos um patrimônio superior. Aqui na terra, os ricos são os que têm um patrimônio maior. Eles têm muitas propriedades, eles têm muito dinheiro, eles têm muito poder para comprar o que eles quiserem. Então, o patrimônio deles é gigantesco. Porém, a Bíblia diz que o crente mais simples, o patrimônio dele é superior. Vocês que estão aqui, que são crentes em Jesus, a Bíblia diz que não tenham medo de sofrer nada por Cristo. Porque o que aguarda vocês não é miséria, não. A Bíblia fala das abundantes riquezas da graça de Deus, da multiforme graça de Deus. Não é a pobreza. Mesmo que nessa vida nós venhamos a ser espoliados, que nos tirem tudo que nós temos, nós devemos sorrir. Tudo bem, pode tirar minhas coisas. Agora, tira as minhas coisas que estão no céu. Mexe com o meu patrimônio que está no céu. Patrimônio superior. Esse mundinho aqui, esse mundinho cão, sem futuro, muitos acham que é a sua pátria. A Bíblia diz, não, querido crente, a sua pátria não é aqui embaixo, não. A sua pátria é lá nos céus, a sua pátria é superior. Olha o que ele diz em Hebreus 11:16. Ele falando dos crentes que estavam passando por provação, perseguição, perda por seguir a Cristo. Ele diz, mas agora eles fazem isso porque aspiram, desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aqui está dizendo que Deus nos preparou uma cidade. A Bíblia fala da Nova Jerusalém, ela é lindíssima, ela é maravilhosa. O apóstolo Paulo foi nos novos céus e nova terra. A capital dos céus é lindíssima. Imagina as outras cidades nos mundos de Deus. E aqui, razões de Deus foi preparar uma cidade para ti. Edson, tem uma cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro, não. Eu estive no Rio de Janeiro, é o pessoal tudo com medo, se escondendo. Não achei nada maravilhoso lá. Achei perigoso. Mas a Bíblia, Edson, diz que tu tens uma cidade esperando por ti. Está vendo, Neide? Um patrimônio superior, uma cidade superior, uma casa não feita por mãos humanas, pelo próprio Deus. Amém, irmãos? E não importa o que aconteça aqui embaixo, a Bíblia diz, você tem uma ressurreição superior. Porque só tem dois tipos de ressurreição nesse mundo. A superior, que a pessoa será transformada em um corpo, uma alma e um espírito perfeito, indestrutível, incorruptível, imortal, para um mundo perfeito e glorioso, que Paulo disse que não tem coisa tão... ninguém é capaz de imaginar quão lindo é o céu, e ele viu, tão maravilhoso. Porque se o céu é maravilhoso e eterno, e eu não tivesse um corpo, uma alma e um espírito perfeito, não valeria a pena. Mas a Bíblia diz que lá no céu não tem morte, lá no céu não tem lágrimas, lá no céu não tem cemitério, não tem penitenciária, não tem cadeia, não tem farmácia. Por que será, pessoal? Hein, Ney? Por que é que no céu não tem farmácia? Uma ressurreição superior. Em Hebreus 11:35 diz, mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Alguns foram torturados. Veja bem, o crente sendo torturado naquela época para negar a fé. Se você negar Jesus, a gente para de torcer o teu braço, até quebrar. A gente para de te esfaquear. A gente para de colocar fogo na fogueira que está te queimando. Você nega ou não? Aqui diz, alguns foram torturados, e torturados até a morte, não aceitando seu resgate. O que era o resgate? Era negar a fé.
era sinal libelo. O libelo, ele reconhecia que o César também era seu Deus. Não precisava nem negar Jesus. Ele diria, Jesus é meu Deus, juntamente com o Kaiser, com o César. Mas, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque ele lhes preparou uma cidade, porque mesmo torturados, não aceitaram seu resgate para obterem superior ressurreição. Hebreus 11:35. E olhe, a Bíblia lá em Hebreus aqui também fala que Deus tem uma provisão superior para nós. Lembra que Abraão se viu num aperto e o filho perguntou, e aí, Senhor, e aí, meu pai, cadê o cordeiro para que eu evite que eu seja morto, né? Aí Abraão disse, o Senhor proverá. Jeová Jiré, em hebraico. Aqui diz que Deus tem uma provisão especial para nós. Hebreus 11:40 diz, por haver Deus provido. Lembra, a gente sempre gosta de Senhor, entra com providência. Não precisa nem você pedir. Ele está dizendo aqui que ele tem uma provisão superior. Porque Deus tem provido coisa superior a nosso respeito. Quem? Do que tem uma aliança com ele no sangue de Jesus. Para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. E como é que eu tenho todas essas coisas superiores, eternas, gloriosas, melhores? Pelo sangue de Jesus. Hebreus 12:24, eu vou terminar, onde o autor dos Hebreus diz, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores. E quais são as coisas superiores? Nós já mostramos aqui quais são essas coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tudo que Deus tem preparado para o crente é superior, é melhor e é mais durável. Amém, meus irmãos? Amém, amigos que estão ouvindo? Vem para Jesus nessa noite. Chega aqui e diz, eu quero me entregar para Jesus. Alguém que nessa noite quer fazer essa aliança no sangue de Jesus e se entregar a Ele? Alguém? Então nós vamos encerrar com oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui, apesar do incômodo da chuva, do caminhão da companhia de eletricidade, dos arranjos que tivemos de fazer aqui ao ar livre, mas temos terminado. Obrigado, Senhor, pelas coisas superiores que o Senhor tem provido para nós, e nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem crê nisso, dê um amém para o céu ouvir. Amém. Boa noite.